nesta medida que é a acomodação. Nos acomodamos. E nos acomodamos porque muitas vezes estamos conformados com o lugar onde chegamos. E eu queria justamente partir desse versículo do apóstolo Paulo, não vos conformeis com este mundo, e refletir sobre esta palavra conformação em dois sentidos. A primeira delas tem relação com o que eu acabei de dizer, com a acomodação. Conformidade tem uma relação com três palavras: acomodação, resignação e submissão. Quero começar falando justamente sobre a questão da acomodação. A acomodação, na verdade, é tornar algo cômodo, é se habituar a algo. E nós sabemos que há pessoas que se habituam, inclusive, a situações desumanas. Há pessoas que se acostumam, inclusive, com situações desumanas. Elas caem numa zona de acomodação, e muitas delas até mesmo numa zona onde os seus direitos são negados, a sua dignidade é ferida. Ela muitas vezes é humilhada e marginalizada, mas ela permanece naquela situação porque ela se habituou àquela situação. Ela caiu nesta zona de acomodação e ela não consegue mais sair desta zona. E por que será que as pessoas não conseguem sair da zona de acomodação? É porque elas acabaram se resignando. A resignação, na verdade, significa eu me colocar debaixo de um destino qualquer. Quando eu digo sofra com resignação, significa sofrer aceitando aquela condição. Só que por outro lado, há pessoas que aceitam até mesmo condições desumanas que lhes são impostas, que aceitam muitas vezes viver em estados de marginalização, ou até mesmo de submissão a uma pessoa, de submissão a uma situação, de submissão a um problema, e não conseguem sair mais daquela zona em que se encontram. E aí nós partimos também de uma outra palavrinha que eu dizia para vocês, que é da submissão, que nos lembra justamente uma atitude de passividade. Caí nessa zona de acomodação, não consigo mais sair dela, me acostumo, me habituo, me torno passivo diante desta situação. E aí nós nos tornamos muitas vezes passivos diante de situações de humilhação, de sofrimento, de dores, de exclusão. Nós muitas vezes nos sentimos submissos a pessoas, mas a pessoas que nos oprimem, a pessoas que nos fazem mal, há aquelas que sentem-se como que escravos de pessoas, escravos de sentimentos que cultivam por pessoas, que sofrem até mesmo agonias convivendo com pessoas, mas não conseguem se libertar dessas agonias. A agonia na verdade está relacionada à pessoa, então ela não consegue se libertar da pessoa. Então o convite para ir mais longe, que neste dia Deus nos faz, é um convite para, em primeiro lugar, sairmos da nossa zona de acomodação. É, em primeiro lugar, um convite que Deus nos faz para vivermos uma experiência de libertação desta zona de acomodação. Criar um hábito é uma coisa que é muito comum. Mas o que não é comum é quando se cria um hábito que nega a minha própria existência. É criar um hábito
que nega quem eu sou, que nega a minha dignidade, criar um hábito que nega a minha própria experiência enquanto homem, enquanto pessoa, enquanto ser humano. Isso não é comum. Isso não é comum. Nós costumamos ouvir, muitas vezes, alguém dizer assim: fulano é muito acomodado. Fulano é muito acomodado. Fulano não tem nada porque ele é muito acomodado. Na verdade, quando ouvimos isso, eu acho que até você já deve ter ouvido isso de alguém, ou, né, eu ouvi da minha mãe isso muitas vezes. Oh, é muito acomodado, né, enfim. E aí, na verdade, eu fui refletir sobre isso. Quando as pessoas costumam dizer fulano é acomodado, é porque ela se acostumou com a sua própria condição. Acostumou com a própria condição. Na verdade, o telhado da casa está quebrado já há 1 ano e permanece quebrado, porque, enfim, a goteira não está caindo na cabeça dele, né? A goteira não chegou aí na cabeça dele. Na verdade, o piso da casa está quebrado, mas não cortou o pé de ninguém ainda. Quando cortar, aí vai lá e conserta o piso. Quando costumamos dizer fulano é acomodado, é porque ele está dentro de uma situação que agora lhe é cômoda. Que lhe é cômoda agora nesse momento. E que muitas vezes, para sair dessa situação, é preciso sentirmos na pele certas dores. Como eu dizia, é a goteira cair na cabeça, é o pé da criança ser cortado no piso que estava quebrado há anos. Eu estou falando da minha casa mesmo, viu? Falando na minha casa mesmo, né? Lá em casa tem umas goteiras, e aí às vezes a professora diz assim: olha, tem goteira. Ah, mas não caiu na minha cabeça ainda. Aí esses dias começou a cair na minha cabeça, em cima da cama mesmo assim. Eu boto o travesseiro na cabeça, vai cair a goteira. Clic, clic. Aí eu ainda pensei assim: eu vou só afastar a cama pro lado. Eu vou só afastar a cama pro lado. Resolveu. Aí põe o balde aqui para parar a goteira. Quer dizer, muitas vezes nos acomodamos a determinadas situações porque parece para nós parecem mais fáceis. Mas muitas situações dessas de acomodação, elas são uma negação da nossa própria condição humana, da nossa própria dignidade, daquilo que somos enquanto pessoa. Porque se eu, por exemplo, sou capaz de me acomodar com uma goteira que cai na minha cabeça, eu encontro pessoas que são capazes de se acomodar com a pobreza, são capazes de se acomodar com a miséria, são capazes de se acomodar com a violência que sofrem, são capazes de se acomodar com inúmeras situações e permanecem muitas vezes presas a essas situações porque não têm coragem de sair desta zona de acomodação. É porque na verdade não sofreram aquele empurrão que as faz sair desta zona de acomodação. Eu estava esses dias mesmo em casa vendo a televisão e vi uma notícia que me chamou muita atenção e me fez refletir bastante sobre a nossa evangelização das famílias, principalmente. Eu estava até mesmo numa reunião de batizado perto de uma capela aqui, e eu estava lá com a Ana Beatriz, estava comendo lá um pratinho, e quando eu vi aquele pessoal desesperado se levantando e correndo, e fecha o portão, meu filho, fecha o portão, fecha. E aí eu fechei o portão, e ela, bote o cadeado, bote. Aí a senhora chegou perto e falou assim: meu filho, é porque a polícia está aí atrás do homem que matou o próprio filho. Aí eu falei: ah, tá bom, né? E veja como às vezes nós caímos numa zona de acomodação. Parece comum para muitos de nós, né? O pai matou o filho. Ah, tá bom. Para muitos de nós já não causa mais aquele espanto. O pai matou o filho? Por quê? Que é comum. Comum seria o espanto, a admiração, o assombro. Mas nós estamos muitas vezes vivendo uma cultura de violência de tal forma que uma notícia como essa é vista para nós
como se fosse, na verdade, uma notícia qualquer. Notícia qualquer. E isso não pode. É porque caímos numa zona de acomodação e pensamos que, na verdade, isso é que é o real. Pensamos que o real, a realidade, é o pai matar o filho, porque é isso que fica na nossa cabeça, que é a realidade. O pai matou o filho. E aí no outro dia eu estava em casa e vi a notícia no Barra Pesada. E aí a mãe dizia, contava. E naquilo que ela contava, o que me chamou a atenção foi uma frase que ela disse: ele podia ter conversado com ele ao invés de bater. Ele podia ter conversado com ele ao invés de puxar a faca para o menino. Podia. Mas para ter feito isso, era preciso ter saído daqui para cá. E muitas vezes nós achamos que é fácil. Mas sair de um lugar para outro, ou seja, sair daquilo que é cômodo para mim, daquilo que já é habitual, que já é rotineiro, daquilo que muitas vezes me traz segurança, para vir para cá, é uma enorme dificuldade. É uma enorme dificuldade. E na verdade, ir mais longe, fazer-te ao largo, o convite